Olá, sejam bem-vindos ao São Lucas 24 Horas. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta milhões de pessoas no mundo todo, as doenças do coração. E para esclarecer as dúvidas e nos orientar sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento dessas condições, convidamos o Dr. Cleiton de Oliveira, cardiologista do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Gabriela. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre arritmia cardíaca e algumas doenças do coração. Perfeito. Doutor, poderia começar explicando para a gente, então, dando uma visão geral do que é uma arritmia cardíaca? Perfeito. O coração, então, para que ele contraia, né, que ele é uma bomba, é um músculo que ele tem que efetuar contrações. Você tem que passar eletricidade por ele. Então, essa eletricidade ela tem que nascer de um ponto e ser conduzida por todas as fibras do coração. Então, a arritmia, ela é todo distúrbio do nascimento ou da condução do estímulo elétrico ao ponto de gerar, que no final geraria essa contração. Então, distúrbios do nascimento ou na condução do estímulo elétrico podem gerar complicações, né? E com isso acelerar demais o coração ou alentecer. Grosseiramente seria isso, qualquer distúrbio do nascimento ou na condução do estímulo elétrico por dentro do coração. Isso é uma arritmia, né? Arritmia, ritmo está compassado. Tudo que sai do compasso da batida do coração é um termo bem amplo, bem genérico e que a gente vai poder falar um pouco mais aqui hoje. Doutora, e existem diferentes tipos de arritmia cardíaca? Então, como o doutor explicou que podem haver diferentes, quais são elas? O doutor poderia dar uma visão para a gente de como funciona? Então, como eu disse no início, a geração do nascimento do estímulo, ela pode estar com defeito, ou ela pode, nesse defeito, desacelerar ou acelerar demais. Então, são grosseiramente divididas entre as bradicardias, lento, ou taquicardias, acelerado. Então, grosseiramente, são os dois grandes grupos de arritmias clínicas que a gente discute, ensina aí para os alunos e aprende também. E quais são os sintomas, doutor, então, dos dois casos, assim, para a gente entender, o paciente entender o que acontece em cada um desses casos? Como tudo em medicina é mais complexo do que a gente imagina, então, muitas das vezes, e na sua maioria, o paciente já vem apresentando algo e não sente nada. Por isso, já pulando lá para frente da nossa entrevista, a importância dos check-ups. Mas, de qualquer forma, então, muitos pacientes não sentem nada, mas aqueles que sentem um cansaço, tontura, né? O mais comum para a gente dizer palpitações, né? Batedeira que os pacientes reclamam, né? Às vezes podendo sentir até a batida do coração no pescoço, que alguns sentem, cansaço aos esforços, pode até eventualmente dar dor torácica, numa batida, uma extrasístole, que a gente fala, um batimento extra, súbito, totalmente inadvertido. O que pode acontecer ali é uma batida, muitas das vezes com uma das válvulas do coração fechada, quando na verdade deveria estar aberta. Isso dá um sufoco, né? Uma batida extra. Então, seriam sumariamente isso, palpitações, cansaço, né, tontura. Em ambos os casos, tanto em taquicardia quanto... Perfeito, só as palpitações são batidas extras e frequentes, isso é mais da taquicardia, né? A bradicardia, o coração lento, o paciente vai sentir tontura, muita fraqueza, um cansaço extremo, né? Podendo ter desmaios, síncopes. Nessa semana atendi uma paciente que chegou ali com o coração bloqueado, né, batendo 30 e pouco de frequência cardíaca e estava desmaiando em casa, e o simples eletrocardiograma rápido ali feito na rotina da consulta com o cardiologista já documentou esse bloqueio. Que bacana, então a gente já chega lá nessa parte do check-up, mas então esse paciente, o doutor já conseguiu identificar e tratar de cara logo isso, na verdade não tão de cara que essa ainda tadinha, ela não entendia muito não, ela achou que estava tudo bem, que ia vir para receber algum outro diagnóstico. Foi difícil dela compreender a importância de já internar e ser submetida ao marca-passo, né? Que é para restabelecer, já indo para tratamento aí, mas para alguns tipos, então, que bloqueiam de uma maneira grave, que a gente diz assim, de uma maneira benigna, e essa, no caso, maligna,
não tem jeito, precisa do marca-passo para restabelecer as batidas do coração. Certo. Doutor, recentemente veio a público o caso do treinador de futebol, o Tite, que também teve um caso de arritmia cardíaca. Perfeito. Como que foi esse caso? Ele é um caso grave? O doutor poderia nos explicar, assim, de forma mais geral, sobre esse tipo de arritmia e que muitas vezes o pessoal de casa não entende o que é? Perfeito. Não, sim, eu fui até dar uma lida, né? Eu tinha ouvido falar alguma coisa assim, mas hoje eu fui ler e o que aconteceu com o Tite foi uma fibrilação atrial. Então, o que é a fibrilação atrial? O coração ele tem 4 câmaras, 4 caixas. As de cima chamam átrios, de baixo os ventrículos. As de cima, esses átrios, eles subitamente, né, aceleraram e perderam a capacidade de contração. Eles ficaram só fibrilando, né, e nasceram múltiplos estímulos ali no átrio que bombardearam o ventrículo. Isso aumentou muito a frequência. E aí na reportagem só falou que essa arritmia foi prontamente revertida. E essa reversão ela pode ser tanto por um choque, uma cardioversão, quanto por fármacos. E essa escolha aí, que não estava na reportagem ali muito bem falado, mas isso é de acordo com a gravidade que o paciente chega dos sintomas no pronto-socorro que ele foi assim levado, né? Então ele pode talvez ter sido revertido de uma maneira com cardioversão elétrica ou por fármacos endovenosos, via oral, ali dependendo da gravidade, como é que ele estava, né? E essa é uma arritmia, então, do Tite, essa foi uma apresentação aguda, né? Muito ali deflagrada pela altitude, né? Ele estava, não lembro qual era a cidade, Equador, não sei, o país, desculpa, que ele estava. Mas, em resumo, a altitude, né, tem uma pressão menor e a oxigenação é muito baixa, né? Então, com isso, sobrecarrega o coração. Se eu tenho menos oxigênio, eu preciso de que o coração bata mais vezes, que a pressão se eleve para que leve mais fluxo sanguíneo com oxigênio para o corpo todo. Então, essa sobrecarga aguda e que, com certeza, ele já devia ter algum gatilho, às vezes alguma hipertensão, um diabetes, eu não sei da vida do Tite, mas alguma coisa que facilitaria ele ter esse gatilho para essa arritmia que ocorreu, a fibrilação atrial. E doutor, no caso, agora o doutor comentou justamente sobre isso, sobre esses gatilhos, as pessoas, é uma doença única ou ela pode ser desencadeada por alguma outra situação? A pessoa nasce com essa condição? Como é esse surgimento dessa doença na vida do paciente, muitas vezes, quando chega no consultório e descobre que tem uma arritmia? Perfeito. Então, na sua maioria, tem fatores associados ao nosso estilo de vida, na sua maioria. Mas, sim, também podemos, né, uma paciente sem nenhum fator de risco, jovem, né, ter a sua etiologia que a gente diz genética, congênita, que o paciente já nasça com esse problema. Mas, na sua maioria, os fatores de risco clássico, aí, que é para doenças do coração, obesidade, sedentarismo, pressão alta, diabetes, álcool, tabagismo, todos são fatores de risco para gerar uma sobrecarga no coração e ser gatilho para que o nascimento da geração do estímulo elétrico sofra algum defeito, alguma batida a mais, né? Mas, como eu disse também, temos pacientes que já nascem com essas arritmias, né? Que são de etiologia congênita, são pacientes que, por exemplo, também podem nascer com algum defeito numa válvula do coração, né? Uma válvula estenosada, pode nascer com uma comunicação, né? Um buraco onde tem um septo ali protegendo, mas tem um buraco ali que comunica entre os átrios, entre os ventrículos, isso gera uma sobrecarga de pressão, podendo ser gatilho para arritmias também. Doutor, nesses casos que o doutor comentou sobre a obesidade, são fatores de riscos que as pessoas podem reverter. Perfeito. Mas essa doença, ela tem cura? Ou é um tratamento depois que ela se desenvolve? É passível, sim, de cura, né? Hoje tem muitos tratamentos, já puxando ali, por exemplo, para a fibrilação atrial, que foi o caso do Tite, né? Hoje existem tratamentos para... Não, esse ainda do Tite foi uma arritmia aguda, né? Aconteceu naquele momento e talvez foi revertido e não volte mais. Mas essa fibrilação atrial para pacientes que vêm no ambulatório e estão lá com
com a fibrilação atrial, existem procedimentos hoje chamados ablação, em que por uma técnica de hemodinâmica, né, você adentra o coração, localiza o foco e gatilho para essas arritmias e é feita uma eletrocauterização e com taxas de sucesso beirando 90%. Então existem técnicas assim também. E que, como eu disse, é passível de cura, somado a você modificar estilo de vida e evitar os gatilhos. A apneia do sono, sobrepeso, obesidade, álcool, e com isso você chega nesses valores aí beirando de 90%. Mas na maioria dos nossos pacientes, o que a gente faz é uma controle e estabilização através dessa modificação do estilo de vida que eu falei, somado ao uso de fármacos, né? Existem hoje muitos fármacos disponíveis que a gente consegue controlar a recorrência, os sintomas dessas arritmias. Certo. Anteriormente, o doutor falou sobre o uso do marca-passo. Quando ele é indicado, doutor? Perfeito. O marca-passo, então, lá no começo eu falei que existem as bradi e as taquiarritmias. Sumariamente, marca-passo localiza para as bradiarritmias, para as bradi em que o coração alentece, em que o nascimento lá geralmente então ocorre nos átrios e a hora que a eletricidade vai descendo até os ventrículos, que é as caixinhas de baixo que vão contrair, muitas das vezes no meio desse caminho ocorre um bloqueio e com isso o coração não bate. Isso dá muito sintoma, com risco até de parada cardíaca. Para esses casos é o mais indicado o implante do marca-passo. A gente está falando do coração, um órgão vital, e que afeta todo o restante, né, doutor, do corpo desse paciente, da vida, da qualidade de vida desse paciente. E o doutor disse que muitas vezes ele não tem os sintomas, mas quando tem sintomas ele afeta no dia a dia, as atividades. E doutor, nesses casos, o paciente quando chega numa situação em que ele chega a passar mal e ter um evento como do Tite, agudo, quais são os primeiros processos e o que é feito de imediato para esse paciente com um caso de arritmia? No pronto-socorro. Isso. No pronto-socorro, ele é trazido para a sala de emergência, monitorado, né? Prontamente, rapidamente vai fazer um eletrocardiograma, vai ser aferido os sinais vitais. Então, um paciente ali com muita falta de ar, sufocado, se estiver evoluindo já com sonolência, pressão baixa e frequência alta ali num ataque arritmia, esse paciente vai sofrer uma cardiodesfibrilação, né? Ele vai ser cardiovertido, perdão, vai ser uma cardioversão elétrica para rapidamente restabelecer o ritmo cardíaco normal. A cardiodesfibrilação, como eu falei, se ele estiver em parada cardíaca, que também foi esses dias também lá no jogo do São Paulo, não sei se você viu, um jogador uruguaio, não lembro. Isso. Eu não sei, eu acho que foi uruguaio. Um jogador uruguaio que ocorreu uma arritmia ali, né, e que pelo jeito deveria ter sido, né, desfibrilado, né, o uso do desfibrilador portátil, e acabou não sendo e evoluiu com óbito, né? Então, o espectro, né, das arritmias, ele é muito vasto, podendo ser algo até facilmente tratável, como uma modificação de estilo de vida, que eu falei de um sono, até mesmo alguém em parada cardíaca, numa sala de emergência, devendo ser desfibrilado, tomado um choque ali para restabelecer o ritmo cardíaco. E, doutor, assim, para a gente esclarecer também, tem uma diferença entre o infarto e a arritmia? Os sintomas são semelhantes ali. Quando o paciente ele vai ao pronto-socorro e quando buscar ajuda nos dois casos, na diferenciação dos dois? Então, assim, o sintoma agudo pode muitas das vezes surpreender, que é uma dor torácica e falta de ar. O sintoma cardinal do infarto é a dor, é a angina, dor, desconforto retroesternal, né, com sudorese, um sufoco extremo, né. Já da arritmia é a palpitação, que pode dar dor torácica também. Mas só para a gente discernir, separar, para quem está em casa assistindo, que a arritmia e infarto, o que é a diferença? Então, como eu disse no começo, a arritmia é um distúrbio da geração do potencial elétrico, né? Podendo estar muito acelerado ou alentecido. Eletricidade, a coisa que daí isso pode bater demais ou não bater o coração.
Já o infarto, o que ele é? O coração, para ele bater, ele precisa que esse oxigênio chegue, a glicose e tudo ali, através das artérias do coração, que são as coronárias. O infarto, ele ocorre porque ocorre um entupimento da coronária por uma placa de gordura que sofreu ali uma aterotrombose. Ela obstruiu, vamos dizer, obstruiu o fluxo e não chega o oxigênio para o músculo bater. Então, uma coisa é a eletricidade e o infarto é o coração que não bate porque não chegou o suprimento sanguíneo para ele, que está em cima ali, sobre as coronárias. Entendeu? Então, essa é a diferenciação. Mas numa sala de emergência, igual o Tite ali chegando, com certeza foi simultaneamente pensado em tudo isso para ele, né? Porque às vezes só pelo sintoma pode se sobrepor, falta de ar, dor de peito. E uma arritmia pode gerar um infarto, doutor? Pode sim, a depender então desse grau, severidade da arritmia. Isso sobrecarrega tanto se o paciente tem lá uma plaquinha de 50% só fechando a artéria coronária. Quando ele está paradinho, batendo o coração a 60%, o fluxo passa com dificuldade ali, mas chega no músculo. Se de repente a frequência vai para 180, né, esse fluxo não vai ser mais suficiente e pode faltar oxigênio e suprimento para o músculo cardíaco e ele chegar a ter uma necrose, que é o infarto. Então, existe sim o infarto induzido a partir de taquiarritmias. Então, é por isso a importância desse acompanhamento. E, doutor, qual é a recomendação, então, para um paciente saudável consultar um cardiologista? E quando a pessoa já tem essa predisposição, como o doutor disse, da obesidade, qual o acompanhamento que ele deve fazer com um médico para ver se está tudo certo, se está tudo bem? Recomendação geral, a partir dos 20 anos, que seja feita uma consulta com o cardiologista. E que ele, a partir dessa consulta, vai poder te dizer quando eu devo voltar, com que frequência, a depender da anamnese, exame físico, conhecimento da história familiar desse paciente e dos exames sumários que o médico vai ali solicitar, vai conseguir ter uma preparação, um check-up e os retornos serão programados. Agora, o indivíduo que já tem um fator de risco, como você orientou ali, informou, sobrepeso, obesidade, que volta a dizer 60%, hoje 58%, é um número muito grande da população está sobrepeso ou obesa, esse paciente, independente de idade, merece ir ao médico. E, novamente, a partir da anamnese, exame físico e os exames básicos, o médico vai informar, você tem que voltar daqui 15 dias, um mês, 40 dias, voltou, você volta em 2 meses, 3 meses, é algo muito individualizado. Então, se a gente pode dizer para quem está em casa, se você é adulto, nunca fez nenhum tipo de avaliação, nunca fez nenhum simples e aparente bobo eletrocardiograma, faça o seu, pois muitas das vezes, a partir dessa avaliação básica, você pode não identificar, e na maioria não vai identificar arritmia alguma, mas que seja, se o paciente vai lá e conversa sobre sedentarismo, que o médico converse sobre o seu sono, meça a sua pressão, né, que é outra coisa crucial que metade dos hipertensos estão em casa e nem sabem que são hipertensos, né? Converse sobre abuso de álcool. Você pode ser eletro, pode estar agora normal, mas conversar sobre álcool e os riscos e perigos que isso em excesso podem gerar arritmias. E você controlar e reduzir a ingesta alcoólica, eu acho que já valeu muito, a gente já vai estar falando extremamente em prevenção de arritmias, falando sobre estilo de vida. E, doutor, no caso da genética, tem esses fatores de risco, e em casos de genética, o paciente, um familiar, um pai, a mãe, tem um quadro de arritmia, o filho, o irmão, alguém próximo tem também ou não? Nem todas têm um gatilho genético tão evidente, mas agora, se a gente tiver que orientar, sim, essa é a orientação básica, que se você tem um familiar com arritmia, que você também faça o seu check-up e a sua avaliação, em que muitas das vezes não teremos ali um fator genético, mas talvez a gente terá ali um gatilho do estilo de vida familiar, que é o mesmo estilo de vida do pai, que gerou arritmia para ele, geralmente o filho está indo no mesmo passo, gerando arritmia também.
E, doutora, a gente conversou assim, é uma visão mais em casos de pacientes adultos que têm essas condições, mas essa condição pode também acontecer em crianças? Pode. Agora, em crianças, muito mais do que o adulto, aí a gente está falando em causas genéticas e cardiopatias congênitas estruturais. O coração, então, ao longo da sua formação, que ele tem que se dividir ali, como eu disse, formando os átrios, os ventrículos, os septos, separando ele, as 4 válvulas que direcionam o fluxo sanguíneo que passam dentro do coração, a gente pode ter defeitos nessa subdivisão, nessa estruturação das válvulas. Isso gera sobrecarga de pressão e de volume, muitas das vezes. E toda vez que o coração fica esticado, sobrecarregado, distendido, a condução elétrica por ele pode também, assim, estar com defeito. Isso gera arritmias. O eletrocardiograma, então, são colocados eletrodos, né, sobre o tórax, os braços e as pernas do paciente, e aí com isso a gente consegue avaliar, como eu disse, o nascimento e a condução elétrica por todo o músculo do coração. Então é um exame que é crucial, né, para todos a rotina. Bom, barato, fácil, de muitas respostas para a nossa entrevista de hoje. Arritmias é ele a base de tudo, mas também temos uma sua complementação, né? Se tem espaço aqui para a gente falar. Ótimo, com certeza. Nós temos a complementação dele diria 2 exames. O principal deles é o Holter, porque assim, o eletrocardiograma a gente deita o paciente ali poucos segundos, acaba pegando 8, 10, a depender do modelo do eletrocardiograma, 8, 10 batimentos. Mas nós temos, ao longo das 24 horas, um coração, vamos arredondar aí, que bate 100.000 vezes por dia. Então, pode ser que o paciente sentiu a palpitação, melhorei. Aí chega lá no médico, deita, faz o eletro, normal. Mas ali à tarde ele sente a palpitação, ele sente o sintoma. Então, para isso, hoje existe o Holter, né? Na verdade, já existe há muito tempo, mas em que você é colocado alguns poucos eletrodos no tórax e vai com um dispositivo que é preso, por exemplo, ali no cinto do paciente, e é feita a monitorização de todos esses 100.000 batimentos, vamos dizer assim, para ver se em algum desse momento a gente pega a arritmia, ou uma pausa, uma bradicardia que o paciente apresente. E a outro que a gente faz na prática também é colocar o paciente sobre esforço, porque o que a gente faz ali na prática, o eletrocardiograma é o eletro de repouso. E se meu paciente aumentar demanda, se ele colocar na esteira e liberar mais adrenalina, será que num momento como esse, num pico de adrenalina, acelera demais, ocorre alguma arritmia, esforço induzido? Por isso o teste ergométrico é um exame também tão comum do consultório do cardiologista, realizado frequentemente para essa avaliação. E a outra, podemos falar mais um pouco? Nós temos hoje dispositivos, os smartwatch, que conseguem e são validados também para monitorização, não para perfeito diagnóstico, mas para que hoje ele consegue ser digamos assim, um gatilho para que você, uma vez informado por ele, que realmente sua frequência está mais alta, você está lá no seu trabalho, igual estamos aqui numa entrevista, e se ele me avisa que está 140, 150, é bom o paciente ficar atento e procurar realmente um pronto-socorro para fazer o diagnóstico mais específico com um eletrocardiograma. Bacana, então é um diagnóstico feito com vários, tanto a avaliação clínica, como o doutor disse, sim, quanto com os exames que consegue dar esse tratamento que o doutor havia anteriormente falado. Tem mais que fazem parte do cabedal diagnóstico, né? O ecocardiograma também, a gente vê a estrutura dessas válvulas, né? Medir as pressões dentro das cavidades do coração, pois são gatilhos indiretos que a gente interpreta assim de sobrecarga de pressão e de volume que podem gerar arritmias. Certo, então é por isso, novamente, a gente reforça a importância desse acompanhamento e dessa visita ao médico cardiologista para fazer todo esse check-up geral, né, doutor? Reforçamos a importância de quem está em casa mais uma vez, do seu check-up, garanta ele que importante mesmo é a gente atuar no estilo de vida. Hoje a gente tem uma
uma população, todos nós que precisamos melhorar, cada um, digamos, os 7 pilares aí do estilo de vida, que procure na consulta e que a gente vai poder conversar sobre eles. E para que cuide na prevenção, né, das doenças, na prevenção e não só no tratamento quando já estiver numa situação de fato mais grave, mais complexa, doutor. Justamente, né? A gente falou aqui, né? 60% sobrepeso, obeso, você simplesmente perder peso, né? A gente tem capacidade hoje de reverter muitas doenças, muitas arritmias também seria aqui o caso, né? Hoje tem estudos aí de pacientes recém-diagnosticados com diabetes, que perder 10, 15% de peso corporal cura diabetes. Então, hoje a gente falar sobre check-up, prevenção cardiovascular é falar sobre estilo de vida. Então, acredito que nós tenhamos esclarecido as principais dúvidas sobre a arritmia cardíaca e reforçando a importância. Eu gostaria de agradecer a presença do doutor no São Lucas 24 Horas e fica o convite novamente para vir falar sobre saúde do coração. Agradeço o convite aí, Gabi, agradeço a todos aí do hospital que me convidaram e que estou muito satisfeito com a nossa entrevista. Espero ter ajudado a todos aí com saber um pouquinho mais de arritmia. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!